Leilin ficou chocado com sua força depois de usar sua espada para golpear a garra do lobo do direito. O Crossblade desenhou um arco brilhante. Imediatamente depois, seguindo o caminho calculado pelo Chip AI, ele perfurou o lobo do direito se opondo a ele. Ataque perfurante. A Crossblade Technique era uma técnica secreta passada através da família Farlier, e o ponto-chave era usar uma poderosa força centrífuga para atacar o inimigo. Naquele momento, Leilin usou sua cintura para exercer poder. O Crossblade em suas mãos assobiou quando atravessou o ar e bateu em direção ao Direvol. PSH. Leilin sentiu a lâmina atravessar sua carne e parecia que o Crossblade em suas mãos estava firmemente preso no Direvol. O impacto absoluto do golpe fez com que ele tremesse, e ele tentou retrair o Crossblade. Leilin puxou as mãos para trás. O Crossblade foi arrancado violentamente, fazendo com que o sangue fresco se espalhasse descontroladamente. O lobo do meio oposto a ele gritou miseravelmente. Descobriu-se que o ataque da espada de Leilin mais cedo acabará de perfurar a pata dianteira do lobo do direito, sua fraqueza. O Direvol pulou para trás em retirada, e uma garra parecia já ter se tornado inútil. Vendo o Direvol escapar, os olhos de Leilin brilharam uma vez, mas ele não o perseguiu. A maior parte da pressão foi assumida pelos cavaleiros de manto preto. Se eu sair do perímetro defensivo para persegui-lo, isso seria o mesmo que cometer suicídio. De qualquer forma, um Direvol ferido não será capaz de nos atacar novamente. Provavelmente vai morrer depois de um tempo, ou acabar com uma refeição do seu companheiro. Muito bem, elogiou George em voz alta. Neste momento, George também tinha traços de sangue em seu corpo. Sua postura de ataque era confiante e elegante, e parecia que ele estava se apresentando em vez de matar. No entanto, ele ainda carregava um nível incomparável de força. Ele estava indo contra dois lobos e ainda não estava em desvantagem. As técnicas de espada secreta transmitidas através de famílias nobres realmente não são comuns. Leilin pensou casualmente antes de mais uma vez direcionar seu olhar para a matilha do lobo direto na frente dele. As trágicas lutas entre o homem e o lobo do lobo continuaram por meia hora. O sol lentamente se pôs e a escuridão desceu sobre as planícies de grama. No momento, os olhos dos lobos estavam emitindo um brilho azul marinho. O acampamento inteiro tinha uma sensação estranha, como parecia estar cercado por uma multidão de olhos de água marinha. Leilin ofegou. Ele agora parecia como se tivesse sido retirado de uma poça de sangue. Seu rosto ainda estava coberto, mas ele não tinha tempo para limpá-lo. Mesmo com o Chip AI permitindo que ele usasse os métodos mais eficientes para matar ou ferir os lobos, ele ainda se sentia drasticamente exaurido do esforço. Se eu for assim, não há necessidade de falar sobre os outros acólitos. Apenas os cavaleiros de vestes negras ainda têm energia de sobra, mas mesmo eles provavelmente não conseguirão durar muito mais tempo. Nessa situação, por que o manto branco dos magos ainda não agiu? Leilin olhou e viu que havia um espaço vazio entre os acólitos femininos no centro do acampamento. 3 pessoas vestidas de branco estavam sentadas ali, emitindo auras arrepiantes. Nenhum dos acólitos vizinhos se atreveu a estar a menos de 3 metros deles. Quanto aos lobos em volta do anel defensivo, eles já haviam perdido 1/3 de seu número. No entanto, o número de acólitos defensores na linha de frente também diminuiu bastante, a maioria ficou ferida e ficou sob os cuidados das meninas. Se eu fosse o rei do dirige-lobo, as perdas atuais seriam suficientes para me fazer desistir. Deve haver uma onda final de ataques viciosos restantes. A espada de Leilin cintilou quando cortou a perna de um Direvol. Ao mesmo tempo, ele aproveitou a oportunidade para retirar várias bagas. Ele os jogou em sua boca e mastigou 2 vezes antes de engolir. Estas foram as plantas úteis que ele coletou ao longo da jornada. Eles poderiam reabastecer rapidamente a energia do corpo, mas ele estava correndo para fora deles. Alvo soaram chamadas de lobos estridentes, mas dessa vez, elas tinham um significado diferente. A matilha do Direvol ficou mais frenética quando ouviu o lobo chamar. Ele avançou sem qualquer consideração por suas vidas. É aqui, a onda final. Os olhos de Leilin se moveram.
Ele brandiu a Crossblade em sua mão enquanto avançava. Deng! Leyline sentiu uma grande força passar por sua mão e os Crossblade quase voou de suas mãos. Os lobos reais diante de nós parecem ser 2 vezes maiores que os outros. Leyline relaxou os músculos em seu braço entorpecido a Chip. Examine os lobos na minha frente. Direvolves. Força, 2,3 agilidade, 4,1 vitalidade, 3,1. Descrição. Em uma matilha de Rovnov, sempre haverá aqueles cujos corpos são significativamente maiores que os da mesma raça. Estes serão escolhidos para serem os guarda-costas da cabeça dos lobos. Eles geralmente têm maior força do que os outros da mesma raça e, ao mesmo tempo, lealdade eterna à cabeça dos lobos. Este foi um parágrafo que o mal-humorado Leyline leu em um atlas aleatório em algum momento, e agora foi recuperado pelo AI Chip. Que incrível! Parece que o chefe dos Direvolves também está fazendo um grande investimento desta vez, pensou Leyline, antes de seguir adiante para lutar contra os enormes lobos gigantes novamente. Ele havia sido um cientista no mundo anterior e pensara que não era mais de sangue quente. Mas agora, estar nesta sociedade primitiva e matar a matilha de Rovnov fez Leyline sentir como se algo tivesse despertado em seu corpo, fazendo seu sangue ferver. Isso é diferente da paz no meu mundo anterior, esses instintos de animal são necessários para a sobrevivência de um ser, percebeu Leyline. Haha! Venha! Venha! Leyline já havia treinado a técnica de respiração transmitida em sua família para um nível muito profundo. Agora, ele só precisava da iluminação obtida com a matança para estimular sua força vital e se tornar um verdadeiro cavaleiro. Matem! Os olhos de Leyline tinham uma sugestão de vermelho para eles quando ele começou a lutar loucamente com o Direvol. Neste momento no tempo, ele finalmente soltou completamente. Em cada golpe de espada, ele soltou o pavor de sua morte no mundo anterior e o desconforto de entrar em um mundo estrangeiro. Ha! Os olhos de Leyline brilharam quando ele lutou contra o Direvol, aparentemente tendo compreendido algo. O Crossblade em suas mãos cortou para baixo, trazendo uma luz prateada com ele. Quando este golpeou em direção ao solo, o corpo de Leyline se contorceu e a força foi exercida por seus poderosos músculos da cintura. Com a grande força centrífuga do Crossblade, ele fez outro slash horizontal. O próprio Crossblade parecia estar liberando uma luz fraca. Os dois cortes pareciam se fundir, formando uma cruz radiante. Técnica de lâmina cruzada Killing secreto move Cross Slash. Um Killing Move era algo que tinha essência de várias técnicas de matança dentro, usando um profundo nível de habilidade para aumentar a habilidade de matar. Apesar de não poder ser comparado com o Night Secret Skills que aumentou todas as estatísticas, os cavaleiros preparatórios que possuíam um Killing Move ainda poderiam ameaçar um verdadeiro cavaleiro com a força da vida. A lâmina da cruz cortou violentamente o corpo do lobisomem e abriu uma grande ferida em forma de cruz. O Direvol choramingou como sangue fresco pulverizado continuamente. Agora! Os olhos de Leyline brilharam enquanto ele avançava. Avançar! Salte barra! O Crossblade passou, e a imensa cabeça do Dirobo-lobo foi enviada voando. Os lobos circundantes pularam de medo e o ataque diminuiu. Até mesmo os cavaleiros de vestes negras circundantes olharam em choque. Leyline sentiu uma sensação de contentamento quando pisou na cabeça do gigante Direvol, e ele não pôde deixar de rugir. Eu já desabafei, então é hora de recuar. Depois de rugir, Leyline não escolheu ir para frente para matar novamente, mas se virou para voltar ao perímetro defensivo. Isso permitiu que um defensor bem descansado assumisse sua posição. Eu não sou um idiota. O movimento da matança agora era exaustivo demais, e eu já expulsei todas as emoções negativas do meu coração. Eu deveria economizar um pouco de força para me proteger. Leyline recebeu uma garrafa de uma menina com as mãos trêmulas e começou a beber com grandes goles. Bebendo água, ele conseguiu esconder os olhos que estavam exalando inteligência. Eu matei o maior número de lobos, além das vestes negras. Com isso, ninguém pode me forçar a entrar no campo de batalha novamente. Em seguida, devo manter minha força e testemunhar as ações das vestes brancas ao mesmo tempo.
Com base nas cifras coletadas, o Shipai calculou que havia 98% de chance de escorregar pelas vestes negras. A matilha do lobo direto, portanto, romperia o perímetro, e as baixas apareceriam entre os acólitos. Nesse ponto, não importava o quanto os magos vestidos de branco quisessem ficar de fora, eles teriam que agir. Alvo. Com o non-stop uivando da cabeça de Revolf escondido no meio da matilha de Rovnov, a carga do machadinha se tornou mais agressiva. Os que apareceram agora foram os lobos gigantes do guarda-costas. A garganta do acólito da frente foi arrancada e ele tombou. Não podemos esperar mais. Ative suas habilidades secretas. A túnica preta que Ângelo gritou. Naquele momento, as vestes negras liberaram sons crepitantes enquanto seus músculos se expandiam continuamente. À primeira vista, seus músculos crescidos os faziam parecer pequenos gigantes. Apareceu! As habilidades secretas dos cavaleiros. Os olhos de Leyline não piscaram. Aí chip, colete dados. Bip. Tarefa estabelecida, coleta de dados em andamento. Habilidade do Cavaleiro Secreto, tipo de força, após ativação, vitalidade, força e defesa aumentam, a agilidade diminui. No meio da coleta de dados para a circulação de energia vital, 43% registrados. Informação restante insuficiente, incapaz de analisar. Olhando para a tela na frente de seus olhos, Leyline sentiu algum arrependimento. Eu ainda não consigo entender como a força vital dos cavaleiros é ativada. Mas se eu tiver um porquinho da Índia para dissecar, então talvez eu seja capaz de entender. Quanto aos cavaleiros de vestes negras que haviam ativado suas habilidades secretas, suas forças musculares não apenas aumentavam, como também suas defesas pareciam ter aumentado. Os lobos gigantes do guarda-costas ainda precisavam ser evitados, mas os cavaleiros usavam a espada gigante para hackear a testa dos lobos normais, apesar de terem sido cortados por suas garras. Mas com o aumento do corpo de guarda-costas gigante, um Direvol finalmente conseguiu escapar de uma brecha e atacar a multidão de acólitos. Ah! Salve-me! Papai! Múmia! Eu não quero morrer ainda! O som de vários gritos e gritos ressoou pelo ar e o acampamento se transformou em um caos total. No final, eles são apenas um bando de garotos de 13 e 14 anos de idade. Leyline suspirou. Alvo. Como se por reação em cadeia, outro gigante de Revol rompeu suas defesas, aterrissando dentro da área ocupada pela Furze Alliance. Leyline! Venha matá-lo comigo! O pescoço de George estava envolto em gaze. Não se sabia que a jovem da família nobre o envolveu. Não só foi densamente embrulhada, como até mesmo foi amarrado em um arco, a visão fazendo Leyline querer rir em voz alta. Não há necessidade. Me dê a besta. Isso. George tirou a besta de suas costas e passou para Leyline. Temo que não adianta. Estes vira-latas têm pele e carne grossas. Se você não pode bater seus pontos fracos. Oh! Deus! Droga!